próximo palestrante participou do movimento de resistência contra a ditadura, fazendo parte da vanguarda popular revolucionária, atuando no Rio Grande do Sul, São Paulo e na guerrilha do Vale da Ribeira, juntamente com o capitão Carlos Lamarca. Ex-preso político, durante a repressão saiu do Brasil em janeiro de 71, trocado pelo embaixador suíço, juntamente com outros 70 presos políticos, indo para o Chile, depois para Cuba e França. Com a anistia política, voltou para o Brasil em novembro de 79, incorporando-se à luta pela democracia, liberdade, direitos humanos, justiça social e pelo fim da ditadura militar. Passo a palavra então para o Biratã de Souza, com a salva de palmas de vocês. Bom, meu boa noite a todas e todos. É uma satisfação estar aqui com esse público seleto de militantes sociais e que lutam por democracia e socialismo. Saudar a companheira Martinha, o companheiro Diógenes, o companheiro Paulo de Tarso. Queria dizer para vocês da importância de nós estarmos fazendo esse debate e como mote político o filme do Marighella. Eu acho que é importante para nós, para quem for ao filme do Marighella, e ontem nós tivemos a oportunidade de fazer uma atividade no Cine Barra Shop, lá na Zona Sul, onde a Zonal 160 do PT, que é da região, a companheira Janice, que está aqui conosco, mobilizou gente para ir para o cinema, né? E também a juventude teve presente e foi uma sessão muito interativa. Quando aparecia a tortura, as pessoas diziam justiça de transição para os torturadores e para os militares, né? E terminou o filme dizendo Marighella presente, fora Bolsonaro. E eu queria, para quem vê o filme, como o filme é um filme que não é um documentário, mas é um filme que vai para fatos reais, baseado na biografia que o Mário Magalhães escreveu, mas ele não tem o compromisso de seguir a biografia. Então ele junta fatos reais com ficção. Então, o assalto ao trem pagador, por exemplo, o Marighella planejou o assalto, e que foi um assalto muito importante, né? Mas foi expropriado o dinheiro. Só que no filme, evidente que o Wagner Moura juntou que aquele trem pagador estava com armas. Por quê? Porque nós fizemos expropriações de armas. Porque o Lamarca saiu de dentro do quartel, o capitão Carlos Lamarca, em 1969, com 63 fuzis FAUs, né, para se incorporar, deixando a sua carreira militar brilhante de oficial do Exército, para se incorporar na luta guerrilheira. Então é evidente que um filme nesse tipo, ele acaba fazendo uma ficção com fatos reais e juntando fatos num episódio. Então, né, e como o filme ele se pega mais na questão da luta ali dos últimos anos, muita gente vai pensar que é muita violência, porque aparece muita tortura, e eu então queria contextualizar um pouco o que nós vivemos na época. Nós somos de uma geração de 1968, né, que quando dá o golpe em 64, quem é que faz o golpe? Né? Os americanos, com a embaixada americana aqui no Brasil, o Lincoln Gordon, com o presidente dos Estados Unidos, pressionando os milicos para dar o golpe, que estavam com medo porque tinha um episódio da legalidade de 1961 e estavam com medo da reação. E aí o presidente dos Estados Unidos manda o embaixador dizer que eles vão baixar a 5ª Frota Americana com encoraçado, com aviação, com tudo para dar respaldo, para pressionar eles para dar o golpe. Tem um filme, o Dia que Durou 21 Anos, do Flávio Tavares, que tem esse diálogo que eu estou falando, é um diálogo que está gravado com a voz do presidente dos Estados Unidos, o Johnson, com o embaixador americano, né? Então o filme mostra a interferência dos Estados Unidos, inclusive durante o período da repressão. E a outra questão, né, e quem é que dá o golpe em 2016 na Dilma? É os americanos, com a elite
vira-lata do Brasil, né, com a mídia, e que dá o golpe em 2016. Né? E aí, em 1968, nós vamos ter uma grande mobilização de massa contra a ditadura. Estudantes, né? Eu como estudante secundarista na época, com 17 anos, me incorporo nesse movimento estudantil pela defesa da educação pública, contra o acordo Mercoside, pela expansão das vagas nas universidades federais, a luta contra a censura, as greves em Osasco, com os trabalhadores fazendo greve em plena ditadura de 68, onde criaram o delegado sindical para poder, no chão de fábrica, mobilizar o pessoal para greve. Em Contagem, né, estudantes, trabalhadores, intelectuais, o setor da cultura tem um papel importante nessas manifestações. 100 mil pessoas no Rio de Janeiro na passeata contra a ditadura. O Congresso de Ibiúna, em setembro de 68, e isso leva... A ditadura perde a batalha das ruas para as manifestações contra a ditadura. Isso é muito importante porque vocês vão ver o filme só na fase final desse período. E essas manifestações que vocês veem hoje contra o Bolsonaro, nós fazíamos em plena ditadura, com milhares de pessoas. E isso deu uma capilaridade à juventude, né? E maio de 68 na França, nós fizemos uma revolução de costume pela liberdade das mulheres, né? Era proibido proibir, contra a censura, e aí, né, a ditadura perdendo a batalha das ruas, o que é que eles fazem? Dão o ato institucional número 5, que é o golpe dentro do golpe. O que é o golpe dentro do golpe? O AI-5, ele fecha totalmente o país. Ele proíbe reunião, não pode mais reunir 3 pessoas numa esquina, que é sinal de que estão conspirando contra o governo, contra a ditadura. Proíbe manifestações, suspende o Congresso Nacional, as câmaras de vereadores, as assembleias por tempo indeterminado. Subordina o judiciário ao executivo, através de atos institucionais. Institui a tortura, ou seja, termina com habeas corpus. Enquanto até o AI-5, que é 13 de dezembro de 68, tu podia ser preso e tu tinha direito a advogado e um habeas corpus. Então as torturas, eles não podiam fazer a tortura porque tu podia ser solto. Né? Então com o AI-5, eles suspendem o habeas corpus e aí a tortura passa a ser uma questão de Estado e não de uma questão de um torturador que resolveu torturar. Né? Então, o chefe dos militares, nomeado presidente da República, orienta a torturar a todo mundo que eles acharem que tem que tirar informação. E aí, esse é o estado de terror. Para poder entender o filme do Marighella, tem que entender essa primeira parte ali, que quando eles fecham o país. Então, a única maneira de fazer luta contra a ditadura era a luta clandestina, política e armada. A luta armada passa a ser um fato de legítima defesa, e na defesa da democracia, né, para poder fazer frente à ditadura. Então esse elemento é fundamental para poder entender. E aí, o AI-5 ele vai durar até outubro de 78. Quando ele termina em 78, o que é que nós temos? As manifestações de 78 e 79, né, onde vem as novas lideranças do Lula, do Olívio Dutra, né, e a anistia política, a formação dos novos partidos. Então temos que entender isso como processo, né, até 78, quando nós derrotamos a ditadura, ali se derrotava a ditadura, graças à luta, porque a luta que tem, enquanto a vigência do ato institucional número 5, é a luta armada, clandestina, né, e que tem um papel fundamental, inclusive no período do milagre econômico, onde eles fizeram, né, 3 anos de crescimento econômico, com financiamento externo, endividando o país, né? E aí o que acontece em 74? O MDB, que era um partido que eles tinham seguido, todos os partidos que tinham criado a arena do MDB, o que o povo faz nas eleições de 74? Vota em massa no MDB. Por quê? Porque tinha tido uma luta armada
né, que enfrentou a ditadura, e aí eu quero chegar, né, no primeiro sequestro do embaixador americano, que foi em 4 de setembro de 1969, que foi um sequestro que vocês vão ver no filme. Ninguém sabia, a população, o cidadão comum, não sabia das torturas, não sabia o que a ditadura fazia, né, depois do AI-5, e aí eles são obrigados a ler o manifesto da guerrilha em rede nacional de televisão, de rádio e publicação nos jornais. Vocês vão ver no filme o embaixador americano exigindo do governo brasileiro que publique tudo que a guerrilha está pedindo, porque senão vão matar o embaixador, né? Ali nós rompemos a censura e o povo brasileiro e internacionalmente foi denunciada a ditadura, e a solidariedade internacional, a nossa luta cresceu, né? E aí depois, né, o Lamarca sai do exército em janeiro de 1969, de dentro do exército, para se somar à guerrilha, que é a minha organização, a Vanguarda Popular Revolucionária, onde eu tive a oportunidade de estar lado a lado com o companheiro Lamarca, no Vale da Ribeira, que é na Serra do Mar, né, lá na fronteira com o Paraná e São Paulo. Nós conseguimos furar um cerco de 20 mil soldados nessa região, né, e eu, quando furamos o cerco, eu vim para o Rio Grande do Sul. E eu me escondi na casa de quem? Do companheiro Bruno Costa, que está aqui conosco. Uma salva de palmas. A solidariedade do companheiro Bruno foi fundamental, porque eu pude tomar um refresco ali de uma semana, e depois voltei para a luta no Rio de Janeiro, onde nós estávamos com o embaixador americano, o segundo sequestro do embaixador americano, com 40, que foi trocado por 40 prisioneiros políticos, e lido também o manifesto da guerrilha, a doação de mantimentos para as favelas do Rio de Janeiro. Quer dizer, esse era, e depois eu me incorporei na luta da guerrilha urbana em São Paulo, onde nós fazíamos ações de expropriações de arma, de banco, né? Porque tu não mantém uma luta clandestina com todo mundo tendo que viver sem poder trabalhar, porque está perseguido, né, sem ter uma estrutura mínima. Então, a partir daí, né, nós temos aí a morte do Marighella em novembro de 69, né, que vai aparecer no filme. Então, essa luta nossa, né, de um processo fundamental de resistência, que se não tivesse a luta armada, não tinha luta, não ia ter nada contra a ditadura. E esse é o resultado que em 74, quando o milagre econômico entra em crise, pela crise do petróleo em 73, quer dizer, toda a luta nossa desemboca de um repúdio do povo votando no MDB. E aí eles perdem, inclusive, o controle do Senado, que aí eles vão fazer o pacote de abril depois, né, em 75, 76, para criar senadores biônicos, no biombo que eles fizeram da democracia que eles mantinham de fachada. Então, esse processo de luta, né, clandestina, a nossa geração é uma geração que o coletivo era predominante, né? Quer dizer, o individualismo para nós era mal visto. Uma pessoa muito individualista, né, nós não era da nossa cultura. E nós era uma geração, numa luta clandestina dessa, violenta, com tortura, que quando tu é preso, tu é torturado, né, e que tu pode morrer no dia seguinte. Nós sabíamos que, ao entrar na luta, nós podíamos morrer nesse processo, né? Eu, quando saí para a luta armada, lá em 69, para ir para o Vale da Ribeira, eu reuni a minha família e disse que eu ia para a luta clandestina e que eles não iam saber mais de mim, né? Aí o meu pai, que era um velho trabalhista, foi no quarto e buscou o revólver 38 dele para me dar. E eu digo, não, pai, nós não precisamos de arma. A arma nós vamos pegar do exército mesmo, na expropriação, né? Então, nós tínhamos uma solidariedade, né, na família, nós tínhamos uma solidariedade nos companheiros, né, na solidariedade de pessoas que não estavam envolvidas diretamente na linha de frente, mas que nos davam apoio.
A vanguarda popular revolucionária, ela foi formada, né, por operários das greves do ABC, do Osasco, os líderes, o Zequinha, que depois vai morrer com uma marca na Bahia, o Ibrahim, que foram os líderes, formaram com a nossa organização Vanguarda Popular, os militares que defenderam o governo João Goulart, que depois do golpe se somaram na guerrilha, né, juntamente com a Lamarca, né, os companheiros de dissidência do Partido Comunista, né, e aí, né, vocês vão ver que um grande debate teórico que nós fizemos na época, em 67, foi que o Partido Comunista, que era praticamente o único partido existente na esquerda brasileira desde 1922, com exceção da dissidência do PCdoB, que foi em 62, ele pregava, né, depois da ditadura, era uma inércia. Não estava querendo fazer nada contra a ditadura e estava defendendo uma frente ampla. Uma frente ampla com os golpistas, como tem muita gente hoje que defende frente ampla com os golpistas que derrubaram a Dilma, né? Então, e aí, por isso que sai, né, quando o Carlos Marighella vai a Cuba, na conferência da OLAS, da Organização Latino-Americana de Solidariedade com os Povos, volta para o Brasil e o Partido Comunista expulsa o Carlos Marighella. O Joaquim Câmara Ferreira, que vai aparecer no filme, que é o Toledo, que é o branco, que vai aparecer, que é um dirigente excepcional também, o Mário Alves, né, o Apolônio de Carvalho, que vai ser fundador do PT, sai de dentro do PC para fundar o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, e assim por diante, né? Portanto, eu vou encaminhando aqui a minha conclusão, que eu já estou nos 15 minutos, que eu estou controlando aqui também, né? Apesar de que ele está sendo generoso aqui, não me avisou ainda, né? Então, essa nossa geração, nós sabíamos que podia morrer no dia seguinte. E cada meses, um ano de clandestinidade para nós valia por 10 anos, né? E nós estávamos arriscando a vida. Eu, quando estava pendurado no pau de arara, levando choque elétrico, né, em 13 de outubro, quando eu fui preso, né, eu resistia à tortura, não tinha medo de morrer, mas tinha a dor da tortura, que é um negócio terrível, do choque elétrico. E aí, né, eu sabia que mesmo que eu morresse ali, outras gerações iam continuar a nossa luta. Como continuou na fundação do PT em 1980, dos trabalhistas que se reorganizaram também em 1980, né, nessa luta que era por democracia e socialismo. Muito obrigado.